aguardar as pessoas começarem a chegar na sala de novo, porque não estava muito legal. Deixa eu ver se ela já entrou na sala. Aguardar um pouquinho para ela entrar de novo. Trazendo algumas dicas e orientações em tempos de isolamento social. Irei conversar com a psicóloga Valdeise Maia, aguardando ela chegar para a gente convidar de novo. A gente teve que sair. Tá travando de vez em quando, né, Glaucia? Deixa eu ver se ela entra de novo para a gente convidá-la. Olá, deu certo agora? O som, a sua imagem. Will? Assim, a imagem está um pouco embaçada, mas eu te vendo. Então vamos seguir daqui, porque ela vai se ajustando devagarzinho. Porque esse horário, normalmente as lives assim, praticamente simultâneas, e aí dá uma travada. Estou com duas internet aqui, usando duas internet, mas de vez em quando dá essa parada, tá? Tá, Dá pra me então ouvir, né? eu estou te ouvindo, certo? Pronto. Agora, Então, assim, como é que está o pessoal da casa? Estão ouvindo? Respondam aí, gente. deixa eu ver aqui. Tá todo mundo dizendo que está travando de vez em quando. A sua de imagem de vez em É, a- quando. Vamos começar a nossa conversa e ela vai se ajustando, porque infelizmente a internet tem disso, né? Bom, é, a- pessoal, mesmo que a imagem não esteja tão nítida, eu espero que o som esteja chegando aí para vocês. Daqui a pouco vai se ajustando, tem horas que piora um pouquinho, mas a gente pode ir se ajeitando durante esse momento de bate-papo com a psicóloga Valdeise Maia. Ela vai já se apresentar para vocês. A gente ela me convidou para conversar nesse momento sobre autismo e outras dificuldades, trazendo aqui algumas dicas e orientações às famílias nesse período de isolamento social. Na realidade, é um assunto bem complicado, porque a gente vai ter pessoas a favor desse movimento de aulas online, pessoas defendendo isso. Eu sei que é um momento de nos reorganizarmos, de nos reinventarmos, mas é uma questão tanto quanto complexa, dependendo de cada grupo familiar, né? Eu sou o e- professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional e vou estar com vocês nesse momento conversando sobre esse assunto e quero que a nossa convidada aí se apresente, psicóloga Pronto. Valdeise, por favor. Então, gente, boa tarde. Essa presença de vocês. E agradeço você ter aceitado, Wilson, esse convite para falarmos sobre esse assunto, né? Então, sou a Valdeise Maia, sou psicóloga escolar e clínica, né? E aí eu acompanho o seu trabalho e resolvi falar com você, né? Bater um pouco assim, fazer com você sobre esse assunto, tá? Então, assim, eu costumo pensar. Gente, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Vai acontecer isso mesmo. Porque, Wilson, eu não estou te ouvindo, Wilson. Não está me ouvindo? Eu estou vendo e de vez em quando está falhando o seu som, mas a imagem está ok para mim aqui. Eu não estou te ouvindo, Wilson. Não está me ouvindo? Falando para mim. Bom, aqui para mim está ok. Novamente aqui, só um momento.
Melhorou a sua voz. Pronto. Então, essas coisas acontecem, né, gente? É, mas tá ok aqui para mim. Pronto, voltou. Pronto, Pronto, tá. voltou. Então, Wilson, eu costumo pensar que nós estamos na mesma tempestade, mas estamos em barcos diferentes. Então, hoje, o convite que eu lhe fiz, né, são pessoas que estão em barcos diferentes. Né? Os pais, né, eu agradeço a presença de vocês aqui, viu, gente? Dos pais, das pessoas que têm interesse nesse assunto, né? Então, estamos na mesma tempestade, mas estamos em barcos diferentes. Porque são diversas as dificuldades, né? Dificuldade de adaptação, por exemplo, né? As crianças autistas, que o nosso tema é isso, né? Autismo e outras dificuldades, né? Não só os autistas, mas assim, tem a questão de ir para a fono, de ir para as outras atividades, né? A escola. Então, assim, eu fico imaginando como está sendo para os pais lidar com essa situação no momento. O que eu vejo de maior preocupação nesse momento, Valdez, é não só em relação ao autismo, mas em relação ao TDAH, em relação a todas essas crianças com transtornos, com dificuldades, que estavam em atendimento, que estavam nas equipes multidisciplinares de intervenção, que estavam em sala de aula, e que por Sim. essa obrigação aí que todos nós estamos passando, precisou ficar mais tempo em casa. Eu trago duas questões preocupantes, até esses dias conversando com alguns colegas de categorias diferentes, perguntando eles me perguntando o que é que eu achava acerca dos atendimentos fonoaudiológicos, terapêuticos, psicológicos, online. Eu disse, olha, eu acho e eu não acho. Eu acho que pode servir, dependendo da modalidade de trabalho que a gente execute, para uma demanda X. Mas para outros não vai funcionar. É a mesma coisa que a gente está vivenciando com relação às aulas online. A gente está o tempo inteiro recebendo mensagem de professores pedindo orientação de atividades para passar online para os alunos com deficiência. Eu digo, eu não tenho esse modelo para você. Eu não tenho modelo para você porque esse modelo de aulas online, especialmente para a educação básica, a gente precisou improvisar de última hora. A gente não tem na nossa cultura, no nosso modelo do sistema educacional, essa condição de estar em casa assistindo aula com o professor virtual. Para um aluno, dependendo da idade que ele tenha, o nível de atenção vai variar de minutos até pouco mais de alguns minutos. Então, em se tratando de crianças com deficiência, prender a atenção delas nessa aula, nessa atividade, ou nesse atendimento com o telefone ou com o computador, não é nada significativo. Aí alguém vai dizer, mas ele não passa horas no celular? Aí eu digo, passa, mas ele muda o aplicativo o tempo inteiro quando ele não gosta mais. Quando ele não quer mais, ele muda o tempo inteiro. E é interessante para ele, porque ele está sabendo o que escolher, e aqui ele não está. Então, a moda que a gente tem para dizer para vocês enquanto receita é reinventar-se. A gente tem que se reinventar de alguma forma, porque alguma coisa precisa ser feita. E um elemento que me preocupa bastante. Estamos obrigando praticamente famílias, muitas vezes sem nenhum nível de instrução, a se tornar professores em casa. As famílias estão perturbadas, tentando que se virar como professor de apoio ao seu filho, tentando fazer uso tecnológico para que ele tenha acesso às aulas, e ele não está conseguindo, porque a família também não sabe como fazer isso. É uma Você fase difícil para todos nós. Muito difícil. Você, como psicólogo, sabe muito bem que nós vamos ter, depois que tudo isso passar, e eu espero que passe logo, que eu também estou sofrendo com isso, né? Todo mundo está sofrendo. Todos nós. Vamos ter um problema sério com os nossos alunos para voltar ao eixo da vida escolar. Vamos ter um problema seríssimo com os nossos pacientes e alunos em atendimento para entrar de novo na linha, no eixo, para o atendimento. Porque são 2 meses de afastamento.
E sem contar que a gente está empurrando de goela abaixo tanta questão de ordem pedagógica dentro de um contexto domiciliar, que não tem nada a ver com o espaço escolar, que vai levar muitos dos nossos alunos, independente de ter ou não uma deficiência, a criar uma antipatia, uma aversão à escola. Isso me preocupa muito. Né? O que é que você pode me falar nesse sentido, enquanto psicóloga? Assim, Wilson, é uma fase nova para todos nós. E nós estamos realmente procurando, né, uma maneira de nos adaptarmos. Mas ninguém sabe assim, o que vai ser depois, né? O que nós sabemos é que a todo dia nós estamos tentando nos ajustar de forma criativa, né? Mas, assim, é uma situação que pede muita resiliência, porque Sim. nós não estamos adaptados com aulas remotas, com as crianças dentro de casa. Então, assim, é algo que não dá para responder, porque nós estamos na primeira pandemia. Não tem um modelo, né? Não tem um modelo, né? Não existe uma fórmula. O que existe Eu estava agora ouvindo duas parceiras de trabalho, Ivana Gonçalves, que está aí na sala também, e a Lucimeire Carvalho. Estavam em duas lives diferentes, eu tentando ouvir as duas ao mesmo tempo. E estava ouvindo algumas dicas e orientações que elas estavam trazendo nesse sentido, mas é muito complicado quando a gente se vê dentro desse contexto, e eu estou falando de algumas famílias que são privilegiadas, porque têm acesso a diversos recursos lúdicos em casa, que podem fazer uso desse material, que tem muitas vezes um espaço adequado ou razoavelmente adequado para a criança explorar de ordem psicomotora. A gente tem muitas dessas famílias com pais que são instruídos, especialmente aqueles pais que estão mais envolvidos com o autismo e com outras dificuldades, eles compreendem um pouco mais, mas nós temos um universo imenso de famílias que, além de não ter esse nível de instrução para compreender as dificuldades do seu filho, eles estão preocupados com outras questões dentro de casa, que não é essa de ordem acadêmica. É a alimentação que não está chegando, são R$ 600 que mal chega, não dá para fazer nada. É a busca por alguma coisa para todo dia ter o que eles chamam de mistura para comer. Né? Eu sei que a gente orienta para que se reinvente, para diversificar as rotinas, para aproveitar mais tempo de convívio com seus filhos, criando e reforçando laços afetivos de aproximação, que muitas vezes, pela dinâmica de vida que a gente tem, quase não se tem tempo, enquanto pai e mãe, de dar mais assistência aos seus filhos. Mas é muito complicado para quem mora em áreas menos favorecidas, mais afastadas. Eu estava aqui essa semana vendo uma reportagem de uma família que está sendo obrigada a ficar em casa, um cômodo com 8 pessoas. Como é que eu vou me reinventar com meu filho pedagogicamente dentro de um espaço com 8 pessoas? E eu fico imaginando, Wilson, as pessoas que não estão sabendo lidar com as suas emoções, e as crianças, elas estão abstraindo isso, né? Pagando por isso, né? Por quê? Porque não tem, é uma situação nova para todo mundo, né? Então, os pais mesmos, eles estão sem saber, né? Lidar, mesmo tendo, só um momento, gente, a imagem aqui falhou, mas... Ela tá aqui. Então, assim, eu fico imaginando como é que os pais, eles estão, assim, sem saber lidar com as emoções. Imagine as crianças, né? Nesse tempo, imagine as crianças. Então, assim, levando para as crianças... Só um minuto, gente. Pronto, desculpa. As crianças que têm algumas limitações, né? Como é que está sendo? Eu fico, assim, imaginando como é que está sendo, né? A gente sabe que os pais podem fazer um painel, colocar atividades, né? Fazer uma lista, criar uma rotina, né? Que é necessário, uma rotina. E aí, mas mesmo assim eu fico imaginando como está sendo, né, para as crianças, né? Se nós adultos temos dificuldades, e aí eu fico imaginando assim, mesmo tendo as orientações, né, para as crianças que têm limitações, mas assim, eu fico com essa reflexão, sabe, Wilson? Eu fico aqui pensando. Mesmo a gente trazendo algumas dicas, essas dicas a gente não pode achar, e quem está ouvindo também não vai
não deve se sentir frustrado se de repente ao aplicar ela não funcione, né? Mas como você bem colocou, em se tratando de autismo, que a gente sabe que é um quadro diagnóstico muito particular, que precisa e necessita dessa previsibilidade dos fatos diários, da rotina que vai vivenciar no dia a dia, como você bem colocou, é necessário essa orientação visual, sinalizada visualmente, e é importante que a família faça isso semanalmente, do que vai ter enquanto atividade, seja dentro de casa mesmo, tomar o café, brincar um pouquinho com o celular, ver TV, brincar com o irmãozinho, tomar banho, seja a rotina que for dentro de casa, é necessário que ela aconteça para que ele também se sinta organizado, porque sem saber como vai ser o seu dia a dia, é um desconforto imenso que a pessoa com autismo tem, né? Mas aí, de novo, eu volto àquela mesma situação anterior, mas nem todos terão essa mesma oportunidade de fazer isso. Apesar de que a gente está orientando, se reinvente, faça diferente, envolva seus filhos em atividades do dia a dia, só que a gente não pode esquecer que, como você bem colocou, o nível de estresse familiar, pai e mãe, é imenso. A gente tem hoje aí diversos relatos de discussões familiares, de desentendimentos entre casais, mas também essa emoção muito aflorada nos adultos está sendo abstraída por nossas crianças, independente da condição que elas apresentem. Porque por mais que a gente tenha aí alguns mitos em torno do autismo, o autismo sim percebe o que acontece no seu entorno, ele abstrai do jeito dele, ele compreende do jeito dele. E é importante que esse tipo de sobrecarga a que a família está vivenciando, e que é natural, a gente nunca foi preparado para lidar com esse momento de se isolar por tanto tempo, é importante que ela também saiba como conduzir isso, porque se nós adultos estamos sofrendo, a criança que tem uma dificuldade ou que não tenha nenhuma dificuldade está sofrendo tanto quanto. Ela não pode mais sair para brincar, ela não pode mais sair para ver o colega, ela não pode mais planejar se encontrar com a turminha de amigos que ela construiu ao longo da sua vida escolar. Essa criança com deficiência que estava habituada a ter uma rotina diária de sair de casa, e terapeuticamente falando, a gente sabe que até para o pai e a mãe que levam o filho para o atendimento, sair de casa para o atendimento é terapêutico, não é terapia, mas é terapêutico. E também Até eles, né? eles levam também para fono, para psicopedagoga, para psicoterapia, alguns, né? Não são todos. E aí, Sim, como, sim. assim, Wilson, o que nós podemos sugerir, assim, para esses pais nesse momento? Já que Vamos eles lá. não podem ter essa rotina mais, né? Nós não podemos mais no momento. Eu acho que algumas dicas são bem-vindas, especialmente quando a gente fala aí de diversificar a rotina dentro de casa. Eu sei que todo dia fazer uma coisa diferente não é fácil, mas de vez em quando dá para a gente dar uma variada. Eu acho que eu tenho falado nos últimos dias sobre a importância da família, enquanto pai e mãe, se envolver na brincadeira, principalmente em se tratando de autismo e de outras dificuldades que têm aí possibilidades de deficiência intelectual associada. Então, envolver essas crianças em atividades do dia a dia, é o momento de trabalhar sensorialmente com algumas crianças com autismo, convidando a participar de atividades lá na cozinha, especialmente aquela criança que tem uma seletividade alimentar, que você pode trabalhar o alimento junto com ela, brincando com ela, até para que ela possa gradativamente ir melhor recebendo esse alimento, além de viver outras questões de construção afetiva que é necessária e que acontece quando essas trocas de fato são oportunizadas, né? Com relação à questão lúdica e educativa, em se tratando de material didático, de jogos educativos, eu aconselho que seja interessante a família disponibilizar um espaço, independente do espaço da casa, na altura da criança, na altura do acesso da mão da criança ou do olhar dela, onde ela possa ter jogos educativos, material didático, caderno, lápis, livro, não como obrigação de fazer, que a gente está impondo a aula online como obrigação, né? E, na realidade, essa disposição organizada desse material não deve acontecer por obrigação, mas como uma forma de mostrar que ele está ali e que, diante daquela percepção visual daquele recurso, essa criança possa se sentir, de vez em quando, convidada a ir lá. A gente tem autista que não pega no lápis, a gente tem autista que não gosta do caderno, a gente tem autista que não gosta de comer frutas, e quanto mais distante, visualmente falando, esses elementos estiverem deles, mais difícil vai ser para eles entenderem que podem ser elementos necessários e confortáveis, e não aversivos, como muitos podem interpretar. Então,
Uma mesinha no quarto, ou não tem uma mesa, uma caixinha forrada, arrumadinha no quarto, com jogos, com livros, com lápis, com caderno. E de vez em quando, se for possível, pai, mãe, senta lá perto da caixinha, ele não quer brincar com esse material. Ok, brinque você com ele. Brinque você com o material. Mostre para a criança que aquele material é interessante, que você também gosta. Expresse emoções ao brincar com esse material, ao pintar com aquele lápis. Isso serve também para o alimento, que a criança muitas vezes não aceita. Então, a criança tendo esses modelos, mesmo que ela de longe fique, ela pode, em algum momento, diminuir essa distância desse objeto, desse alimento, e chegar até ele. É um momento aí de construção. A gente está se reinventando nesse sentido. Ah, mas não vai funcionar. Se a gente não experimentar, aí é que eu não sei se vai funcionar mesmo, né? Disponibilizar. Oi. Não, é verdade. Na psicologia, nós chamamos de ajuste criativo, né? Eu estou pensando aqui nas crianças que não têm jogos, que não têm brinquedos, que não têm acesso a uma TV Smart, à internet. Eu estou pensando nessas crianças, né? Então, na psicologia... Mas nós sempre teremos algum recurso em casa que interessa a ela, independente de ser um jogo que você comprou em algum lugar, né? A verdade é essa. A gente pode voltar ao nosso tempo, né? Que nós usávamos muito brinquedos de sucata, coisas não digitais, né? No caso de crianças que não têm acesso à tecnologia, a jogos. Vamos pensar no seguinte, Valdeise. Quando a gente fala em tecnologia assistiva, por exemplo, é importante mais uma vez frisar sobre isso. Eu até conversei essa semana com a Ana Lúcia Farias, que vai estar mais tarde de novo conversando comigo. A gente precisa entender que, quando eu falo de tecnologias assistivas, em se tratando de pessoas com deficiência, com qualquer limitação ou dificuldade, a gente está falando de recursos humanos, que somos nós, terapeutas, famílias, mediadores, serviços, produtos e materiais, desde aquele que você confecciona em casa utilizando uma caixa de leite vazia, até aquele smartphone que você comprou caríssimo. Então, a gente tem aí tecnologias assistivas de baixo custo, que eu tenho em casa, e aquelas de altíssimo custo, ou de alta complexidade, que nem todos nós temos acesso. Mas sempre tem em casa um jogo, um material que chama a atenção dessa criança. E quando eu digo reinvente-se, é usar o que a gente tem. A gente tem que usar o que a gente tem para dar benefício a essa criança. E nesse momento, usar o que a gente tem é luxo. Porque ninguém pode estar comprando nenhum material, a gente não pode estar pedindo nenhum material, porque nem os correios estão entregando. Né? As pessoas não estão podendo sair nem para entregar. Então, aí quando eu falo do autismo, eu tenho um ponto muito importante a colocar. Qual é o hiperfoco do seu filho? Ele gosta de quê? Aí ele gosta de robô. Ele tem robô em casa? É esse o nosso caminho. Aí ele gosta de carros. Ele tem carro em casa? É esse o nosso caminho. Ele não tem carro em casa? Vamos construir carro, vamos desenhar carro, recortar revistas com carros. Eu tenho que aproveitar o interesse da criança, que é o elemento maior de atração para outras questões, que é o hiperfoco. Algumas pessoas não concordam e querem tirar isso. A gente vai tirar isso gradativamente, de forma construtiva. O hiperfoco é quando a gente entra, é a nossa porta de abertura para entrar no universo do autista. Conforme a gente vai entrando, a gente vai colocando novos elementos desse hiperfoco e daqui a pouco o hiperfoco fica de lado e a gente já conseguiu um repertório maior de interesses. Mas se eu, nesse momento, é que eu não posso mesmo desmerecer esse hiperfoco. É isso que deixa ele organizado, é isso que deixa ele mais confortável e é a partir disso que a gente tem que trabalhar. E aí, de novo, eu digo, vamos criar dentro de casa o que for possível criar. Até porque a necessidade básica é outra, não é o jogo, né? Agora nós temos que perceber se nós estamos respirando bem, já é motivo de celebrar, já é motivo de agradecer. E aí a gente vai, assim, eu estou pensando dessa forma, que a gente começa a ver o que nós temos. Né? É um período que convida a gente a pensar... Alguém me perguntou assim, como é que vai ser depois de tudo isso passar? Eu digo, até lá eu preciso me manter vivo. Isso. Agora nós temos a luta para se manter vivo. E aí, dentro dessa live, traz uma questão interessante, e aí é uma orientação que eu trago para a família. Eu já ouvi várias mensagens nas redes sociais de mães assim, mas ele não quer usar máscara. Mas ele não gosta de passar álcool gel nas mãos porque ele é muito hipersensível. Ele está saindo de casa? Não. Ele vai usar máscara para quê?
Ele está saindo de casa? Não. Ele está passando álcool gel nas mãos para quê? Gente, a máscara é quando você vai ter contato com outras pessoas, que não são as que vivem com você. A máscara é quando a gente sai de casa para um outro ambiente e que a gente vai ter contato com outras pessoas e com outras situações. O álcool gel é para ser usado quando a gente não tiver possibilidade de lavar as mãos com água e sabão. A gente está criando um problema em cima de uma situação que ela nem está acontecendo. Só é para usar a máscara quando eu estiver saindo. Aí entra uma questão interessante. De novo, hiperfoco. Seu filho gosta de quê? Ele gosta dos Vingadores. Vamos desenhar, vamos pintar essa máscara com os Vingadores, com alguma coisa, e vamos dar ludicidade ao uso dessa máscara. Ele vai aceitar melhor do que você imagina. A gente tem relatos de mãe que a criança não tomava a medicação e ela passou a botar rótulos dos hiperfocos da criança na medicação e a criança passou a tomar a medicação. São tentativas que valem a pena a gente experimentar para ver se funciona. Ou Agora a seja, gente está criando um problemão com uma coisa que nem aconteceu ainda, né? ou seja, ajudar a criança ajudar ele a se organizar dentro das possibilidades. Sim. Cada um na sua possibilidade. Até porque o meu modelo é diferente do seu modelo. Nós não estamos falando de autismo, estamos falando do espectro do autismo. Sim. Cada criança com autismo é um autista diferente. Diferente, e a gente tem com que as entender, particularidades. né? O seu filho não é referência para o meu e vice-versa. A gente aprende o autismo no âmbito geral, mas cada um tem sua particularidade. É isso que a gente precisa que as famílias entendam. Por mais que as experiências de outras famílias sejam bacanas para você, a sua família tem uma experiência que é diferente enquanto vida, enquanto história, enquanto relação, enquanto condição neurobiológica do seu filho. Então, cada um tem essa demanda. As nossas dicas que a gente está trazendo, elas podem ser bacanas, mas pode ser que não funcione. E a gente tem que ter um repertório imenso para poder ver o que é que pode funcionar, né? Wilson, tem uma pessoa aqui perguntando, acho que é a Gabi. Você está conseguindo visualizar a pergunta dela? Tô. Como devemos aplicá-la? Deve ser a comunicação alternativa e aumentativa, né? A psicologia de gesticulação, comunicação não oralizada é bem-vinda. Gostaria muito da opinião de vocês. Olha só, quando eu ministro palestra para pais, a pergunta que eu mais escuto de alguns pais é: quando meu filho vai falar? Eu vou levar para a fono porque ele ainda não está falando direito. A gente tem que acabar com esse estigma ou esse mito que gira em torno de falar ou não falar como elemento de comunicação. Até hoje a gente tem famílias querendo obrigar os seus filhos surdos a oralizarem. Quando na realidade eles precisariam desenvolver a língua de sinais para ser de fato uma linguagem funcional, né? Então, em se tratando de autismo, eu não tenho que estar preocupado se ele vai falar ou se ele não vai falar. Eu tenho que estar preocupado se ele vai se comunicar, que é totalmente diferente. Então, a comunicação alternativa e aumentativa, o uso de PECs, que é a comunicação pela troca de figuras, né? O uso do tablet, do celular, que também tem o PECs ali como programa instalado, que é uma abordagem de intervenção fonoaudiológica muito recorrente e que pode ser aplicada em todos os espaços, é muito bem-vindo para a criança autista não verbal. E a gente sabe que 40% dos autistas não falam. Portanto, a gente tem que encontrar um canal de comunicação. E aí é importante entender que fala é uma ação mecânica, que pode ser compreensiva ou não enquanto som. E comunicação é a troca de informação entre duas pessoas. Quando eu consigo trocar informação com você, que você me entende, eu entendo você, a gente está criando uma possibilidade de comunicação que gera interação social. Então, é muito bem-vinda, sim, a comunicação alternativa e aumentativa, seja lá como ela for aplicada, desde que a criança consiga fazer uso desses elementos para dizer o que ela quer, o que ela sente, e mais importante, que a gente entenda o que está acontecendo e vice-versa. Porque se a gente trabalhar com gestos, ela colocou gesto, é muito preocupante o gesto. E a simbologia, porque você cria uma simbologia dentro de casa, enquanto família, e um gesto enquanto família, que é uma comunicação entre vocês. Mas será que as pessoas lá fora vão entender esses gestos que essa criança vai fazer? Portanto, tem que ser uma coisa universal. Se é surdo, vai utilizar-se de Libras. Todo mundo vai entender a mesma condição. Se é uma criança que faz uso de PECs, que esse PEC seja usado em casa, seja usado na escola, seja usado onde ela estiver transitando socialmente, seja usado nos atendimentos. Não pode ser o gesto pelo gesto, porque isso é uma combinação entre nós.
e não uma forma de linguagem que as pessoas em geral possam entender. Por isso que a gente tem que ter cuidado com algumas coisas que são criadas dentro de casa. Tem muitas crianças surdas, por exemplo, dentro de casa, elas se comunicam muito bem com os pais. Mas lá fora ninguém entende ela e nem ela entende as pessoas, porque foi criado um gesto que é comum a vocês do grupo familiar e não ao contexto social como um todo, né? É importante lembrar sempre disso, ok? A outra dica dentro dessa nossa proposta aí de live. Em momentos diversos, é importante convidar a criança a participar de atividades. A televisão é o nosso maior recurso hoje. A gente tem falado muito do celular e do tablet, né, como elemento bem favorável, mas também muito perigoso. A gente tem que ter cuidado com esse excesso de uso ou de tempo de uso do celular e do tablet para a criança que tem acesso a esse equipamento, porque se estamos isolados dentro de casa e temos tarefas a fazer, pode ser que ela fique o dia inteiro lá no quarto, no celular. E onde está acontecendo as propostas de interação com vocês, familiares? Onde está acontecendo as propostas de estimulação para que ela possa encontrar uma ferramenta de comunicação se ela passa o tempo inteiro agarrada no equipamento que está transformando nós em pessoas antissociais? Imagine em uma pessoa que já tem uma dificuldade para essa interação social, né, fazendo uso dessa comunicação. Então, é aproveitar momentos de ver televisão com a criança, explorar, perguntar sobre aquilo que ela viu, ou ficar instigando para ela explicar sobre aqueles desenhos, ou terminou o filmezinho, conversar com ela sobre o filme, e se for possível transformar aquele filme numa atividade, né, de pintura ou de escrita, seja lá aquilo que interesse a ela ou que possa ser funcional de acordo com cada família. Então, a gente tem essa possibilidade aí de, a partir de um recurso visual, tecnológico, a gente transformar isso também em uma atividade que pode ser interessante, tá? Eu estou falando, você pode me interromper, viu? Não, tudo bem, pode terminar o seu. Em casa também tem mães muito habilidosas, independente de ter conhecimento ou não sobre questões de ordem acadêmica, tem mães habilidosas que criam recursos, que utilizam-se de reciclagem de material para a produção de recursos lúdicos. Temos aí uma infinidade de possibilidades também que podem ser criadas. Ah, mas eu não sei fazer. Vamos lá para a internet pesquisar vídeos que ensinem a fazer um jogo de encaixe, né, ou com tampinhas, com embalagens vazias de iogurte. A gente também tem que criar possibilidades se a gente não tiver esses recursos, como você disse. Nem toda família tem acesso a esses recursos. É importante estimular brincadeiras que envolvam as questões psicomotoras. Sim. Quando a gente fala de psicomotricidade, é um contexto muito amplo. Brincadeiras de esconde-esconde, brincadeiras de correr, de pular, de saltar. É cansativo, dá trabalho, sim, mas é sensorial, é motor, é visual, é auditivo, é sinestésico, é proprioceptivo. Tá? É uma infinidade de estímulos que a gente tem aí, em se tratando do autismo, que precisa desse movimento para acontecer a junção de todos esses estímulos. Não esqueçam, 90% dos autistas têm algum prejuízo de ordem sensorial. E é importante que a gente crie nesse momento em casa o máximo que a gente puder de propostas de estimulação sensorial. É diferente da integração sensorial que o terapeuta ocupacional faz, enquanto ferramenta de intervenção. Mas em casa ele está vivendo estímulos sensoriais que geram nesse sujeito, conforme ele vai vivenciando esses estímulos, habituação, que é a maior possibilidade de estar em qualquer lugar e administrar bem qualquer estímulo que chegue pelas vias sensoriais. Tá? Temos autistas hipersensíveis e temos autistas hipossensíveis. Aqueles hipersensíveis fogem, os hipossensíveis se aproximam do estímulo. Então, dentro de casa é importante, de novo, não dá para separar elementos. Pegar no lápis é sensorial, comer é sensorial, comunicar-se é sensorial, eu tenho que ver, eu tenho que encontrar uma forma de fazer esse movimento. Sentir o cheiro do alimento é sensorial. Vivenciar esses momentos dentro de casa que a gente está tendo por obrigação é muito sensorial. É mais contato, é mais proximidade, é mais tempo deitado, é mais tempo, né, sem sair. A gente hoje, nós adultos, estamos saindo para ver alguma coisa lá embaixo na portaria, o sol incomoda a gente. A gente está trancado dentro de casa. Né? Imagine como vai ser a readaptação dessas crianças quando saírem dentro de casa, né? Wilson, e aqui eu estou pensando, Wilson, nas outras dificuldades também, né? Por exemplo, uma criança hiperativa, né? Nesse período de isolamento,
assim, o que é que nós podemos sugerir para os pais? Eu estava ouvindo a Ivana e Meire conversando em outra sala. Imagine uma atividade escolar online, em tempo real, uma aula em tempo real, onde a criança TDAH, que tem déficit de atenção, tem impulsividade e tem agitação psicomotora, tem uma dificuldade em produzir mentalmente, tem uma baixa tolerância a um tempo extenso frente a uma coisa que não interessa a ela. Imagine ela sentada em frente a uma aula que ela não tem o menor interesse em assistir, por mais que ela esteja com saudade, e que não tem o elemento de atração que talvez seja aquilo que possa motivá-la a estar ali sentada. Imagine aí, 40 minutos em frente a uma aula. Ela vai ficar? Não vai. Se for uma aula gravada, eu até ainda acho mais funcional. Porque ela pode parar, ela pode levantar, ela pode ir na cozinha, ela pode tomar água, ela pode voltar, ela pode continuar, ela pode assistir de novo. Mas aquela aula que está acontecendo em tempo real, que ela não tem a chance de voltar para ver alguma coisa que ela perdeu, não vai ser tão funcional para ela. Tá? É um sofrimento imenso. Sem contar que o TDAH ele precisa de movimento. Pela manhã eu até gravei uma live dando dicas de como o professor pode trabalhar em sala de aula com um aluno com TDAH. Ele precisa levantar, ele precisa se mexer. É uma necessidade corporal que o TDAH tem e que mesmo que melhore com a condição medicamentosa, não vai deixar de existir. A gente não pode negar que isso não aconteça com ele. E não depende da vontade dele, é mais forte do que ele. É prejuízo de córtex pré-frontal, é dificuldade em inibir esse comportamento que vem de forma impulsiva. Uma possibilidade muito fácil de perder o foco atencional. Qualquer elemento vira um distrator. Imagine dentro de casa, ele está assistindo aula. Aí alguém passa com um prato de comida. Aí alguém fala na cozinha. Aí alguém fala do outro lado. Aí alguém liga a TV. Ele consegue focar a atenção na aula? Não consegue. A não ser que ele tenha um espaço para ele ficar só ele e o telefone ou o computador, ainda correndo o risco de ele desligar e procurar outra coisa, né? Porque ainda tem isso. Essa busca por estímulos que são mais atraentes é muito recorrente também no TDAH. E a gente vai ter autistas em sua condição de autista com 44% de TDAH associado, tá? Pelo menos 44% dos autistas têm o TDAH associado. A maioria. 75% é bem comum. E aquele autista leve aí é que tem mesmo o TDAH como recorrência aí presente, né, que dificulta cada vez mais as suas condições enquanto autista, né? Bom, mais uma dica. Brincadeiras em outros momentos interessante para criança menor, banho de chuveiro, banho de mangueira. É uma atividade sensorial, é uma atividade lúdica, é desestressante. A gente não pode esquecer que nossas crianças estão extremamente estressadas. Se nós estamos, imagine as crianças. Né? E precisam desse espaço, dessa energia para correr, para fazer um monte de atividades que até então foram obrigadas a interromper sem nem aviso prévio, porque a gente nem preparou o autista para isso. Mas explique para ele. A gente está explicando, mostrando. Talvez agora, depois de 2 meses, alguns estão começando a entender melhor. Mas mesmo assim ainda há necessidade, né? Ontem eu estava conversando com um amigo que ele já tem crianças, mas assim, aparentemente sem nenhuma limitação. E ele me falando de como estava sendo difícil para ele explicar por que não podia ir levá-las no parquinho, Então, assim, realmente é um período para nos adaptarmos, né? Inclusive as crianças também. O Valcler, ele fez uma pergunta aqui, mas eu acho que já foi respondida, né? Gente, são muitas pessoas falando e às vezes passa batido, mas a gente pode estar respondendo também em um outro momento. Nas nossas eu não vejo. Qualquer coisa você vai me dizendo aí que eu estou falando, eu falo pelos cotovelos, né? Não, eu estou preocupado com uma outra questão, que é assim, nós vamos convencer as nossas crianças, a partir de milhões de explicações, do porquê que elas devem ficar dentro de casa. Quando isso passar, a gente vai ter uma geração de crianças e adolescentes, até nós, aterrorizados em sair. O medo ainda vai ser muito recorrente depois que tudo passar. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. É muito, muito grande, muito grande. Eu desço para pegar alguma coisa e é aquele medo de tocar nas coisas, de chegar perto das pessoas. A gente vai ter esse medo ainda muito forte, até porque
é tudo muito novo para a gente, né? E esse É um mundo tratamento novo, né? É um mundo novo, né? né? Vamos lá. Exercício de coordenação motora, a gente ainda tem 10 minutos de live. 10 Vai ser minutos, rapidinho o tempo. certo. Exercício de coordenação motora, aí entra uma orientação interessante. Você diz assim, mas nem toda família tem acesso a recursos lúdicos. Massinha de modelar pode ser feita com material comestível. Você pode fazer massinha de modelar com farinha de trigo. Ah, mas não tem. Bom, a gente pode utilizar-se do que tiver em casa. Mas algumas famílias podem ter acesso a essa farinha de trigo, colocar algum corante, ou a farinha de trigo mesmo com água, que faça essa possibilidade aí de gerar esse movimento para as pinças finas, para a continuidade daquilo que era proposto no atendimento. Mas quem tem acesso a outros recursos pode fazer uso também de outros recursos. Né? Interessante, até papel reciclado a gente pode fazer, papel molhado, criando esculturas, dependendo de cada criança e as suas condições de interesse. É importante sempre lembrar disso. Atividades com recortes, atividades com colagem, atividades com pintura. Isso já é banal no nosso dia a dia, mas é importante lembrar que são atividades que a gente pode também fazer uso delas nesse contexto em que a gente está, né? E aí uma questão interessante que eu queria que você falasse um pouquinho, que é sobre como a gente pode trabalhar essa ansiedade nesse período de isolamento, que aí é uma ansiedade nossa, uma preocupação nossa em relação às crianças, mas também uma ansiedade que vão vir das crianças em relação a esse momento de isolamento, né? Bem, tá. A ansiedade, ela é normal, certo? Principalmente no momento de pandemia. E ela só se torna patológica quando ela começa a te dar insônia, né? Então, assim, o que nós podemos fazer é identificarmos as nossas emoções. Eu estou sentindo o quê? É medo da finitude? É medo da solidão? O que é que eu estou sentindo? Né? Então, assim, eu entendi que essa pergunta é para nós adultos, os pais, não é isso, Wilson? Também, também. Também, né? Então, Pra assim, tudo, né? respondendo aos pais, né? E depois você pode complementar aí a sua pergunta. Aos pais, identificar as nossas emoções. O que é que nós estamos sentindo? É medo do quê? Né? Da finitude, da nossa ou de quem amamos? Né? É da solidão? É do trabalho que eu tenho que me adaptar e eu estou resistindo? É da perca do meu trabalho? Então, eu tenho que identificar o que eu estou sentindo para que eu possa lidar melhor com isso. E aí, diminuir a ansiedade, né? Nós temos também outras sugestões, né? Quando está realmente muito intenso, nós sugerimos a psicoterapia, né? Agora de forma online. E para as pessoas que não podem fazer o pagamento, tem vários grupos, né? Vários psicólogos, vários profissionais fazendo de forma voluntária. É também uma sugestão, né? Uma outra sugestão é começar, como eu falei no início da nossa live, a perceber o que nós temos, né? A perceber, eu estou bem, eu estou respirando bem, é algo assim, você começa a agradecer, né? E parar de se cobrar. Encontrar elementos positivos em tudo isso, né? É buscar por Isso. algo positivo para nos confortar. Não é isso? Porque às vezes nós estamos colocando culpa só na pandemia, mas às vezes a pessoa já tinha, né, uma tendência à ansiedade, às vezes a pessoa já não sabia lidar com uma coisa nova. Então é importante que a gente comece também a perceber que não é só a pandemia. A pandemia, claro, ela está favorecendo, né, as pessoas a ficarem mais ansiosas, mais vulneráveis, isso né? Mas assim, já existia às vezes uma ansiedade aí, né? E agora ela está aparecendo mais. Agora, Ela maximizou tudo que a gente já tinha de dificuldade, de problemas nos contextos relacionais, né? Esses dias eu vi uma pessoa dizendo assim, os casais não estão se separando por causa da pandemia. Na realidade, esse momento de maior proximidade fez com que toda a problemática já vivenciada anteriormente ganhasse uma dimensão maior. E aí é quando se percebeu, de fato, as dificuldades que se tem, né? Com certeza. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu falei assim. Pronto, mas agora... eu acho que essa... pode falar. Não, pode terminar o seu pensamento. É que eu estou querendo te pedir. É que você continue no sentido assim, essa nossa ansiedade, querendo ou não, tratando ou não dela, enquanto pais, ela vai se refletir também na nossa criança, que já está ansiosa em função de não poder sair. Sim. Então, nesse contexto da criança, traga aí alguma fala sua nesse sentido.
Pronto, no contexto das crianças, né? É assim, os pais têm que identificar o que você está sentindo para depois começar a lidar com isso. Quando ele começar a fazer isso com ele, ele vai começar também a tentar a entender a criança, por que ela está agindo daquela forma. Né? E quando ele começar a entender isso, ele vai tentar, né, equilibrar essa situação e a lidar melhor com a ansiedade deles e também das crianças. Mas é importantíssimo você identificar o que você está sentindo, para depois você começar a lidar com suas emoções e a lidar com as emoções das crianças, que ainda são muito indefesas, né? Que estão aprendendo, e que nós, supostamente, entre aspas, né, temos assim, uma maior capacidade de adaptação, né? A situação, ou até De administrar, né? administrar e se esforçar. Pronto, a gente tem talvez essa capacidade de se esforçar mais, talvez, né? Que eu não vou fechar, porque o ser humano ele é algo que é um mistério, né? Não dá pra gente fechar. Agora, Wilson, eu queria te pedir umas sugestões de filmes para os pais, né? De crianças com algumas limitações e também para os pais em geral, né? Mas principalmente com o nosso foco. Filmes para adultos, né? Filmes para adultos, é isso? Como? Filmes para adultos Não, sobre as seria temáticas. sobre essas temáticas para os pais entenderem melhor e lidarem, né? Com... Só para fechar a sua fala acerca dessa questão da ansiedade, desse gerenciamento comportamental, a gente não pode esquecer que, ao se falar de autista, de TDAH, de deficiente intelectual, de disléxico, disgráfico, desortográfico, descalcúlico, qualquer outra condição, até de síndromes genéticas, nós estamos falando de um prejuízo, de pessoas com prejuízos no seu funcionamento cerebral, seja perceptível ou não em exames, e em especial nessa região que a gente já falou, córtex pré-frontal, que tem uma função muito importante além de outras, que é a capacidade de controle inibitório, de gerenciar seus comportamentos. Mesmo a criança neurotípica, que não tem nenhuma dificuldade, que não tem nenhum transtorno, ela só tem esse exercício de função executiva pronto a partir dos 18 anos de idade. Portanto, agir por impulso, perder o foco atencional, ficar inquieto em alguns momentos, descoordenado, é natural nessa construção da infância até a adolescência, e a gente só vai ter, apesar de continuar buscando por isso enquanto aprimoramento, essa função executiva mais ou menos pronta a partir dos 18 anos de idade. Então, nesse momento de isolamento social, que a família entenda que ela consegue se autorregular e que é ela que precisa ser essa função executiva dessa criança, no sentido de conseguir criar ferramentas reinventadas ou ferramentas daquilo que ela pode ter dentro de casa, para que essa criança tenha menos desconforto e possa gerenciar melhor aquilo que ela tem como dificuldade. Eu costumo dizer que nós somos a função executiva de quem tem prejuízo de função executiva. Portanto, pai, mãe, é você que tem essa missão nesse momento, a partir das orientações que recebe da escola, do profissional que atende, né, virtualmente, que é a nossa possibilidade no momento, é você que tem o poder na mão de trabalhar com aquilo que você puder dentro de casa e tem. Que a gente possa transformar o mínimo que temos em casa no melhor recurso desse momento em que a gente está vivendo, tá? Então, acho que é para a gente fechar esse momento aí de dicas à família. Filmes interessantes que podem ser vistos para que a gente possa entender melhor as dificuldades dos nossos filhos. Acho que alguns até batido demais. Dislexia, toda criança é especial. É um filme bem bacana. Autismo, tem muitos. Tem Uma Viagem Inesperada, que é um filme bem interessante, que foca muito o autismo. Tem O Cérebro de Hugo, que é um documentário muito bacana de pessoas com autismo, falando sobre como percebem o preconceito e a exclusão das pessoas. É bem interessante. Está lá no YouTube disponível. Você tem, vamos pensar aqui, um filme sobre dificuldades de comunicação e socialização, que é bem antigo, talvez não seja muito fácil de encontrar, que é o Neo, que é um filme bem, bem interessante também. Tem um filme que aborda Tourette, que é um filme muito bacana, que vale a pena assistir, mesmo que seu filho não tenha essa condição de deficiência ou dificuldade, que é O Primeiro da Classe. Tem Vermelho como o Céu, que é sobre deficiência visual. É muito bacana o filme, vale a pena assistir. Tem um filme novo aí que acho que é A Cela. Eu particularmente não achei muito bacana não, mas muita gente adorou. É uma dica de filme.
uma época, uma outra cultura e um outro momento da nossa história, que é A Cela, que é um filme também focado aí no autismo e deficiência intelectual. Então, é só colocar lá no YouTube sobre filmes voltados à deficiência, tem um monte de possibilidades, né? Mas aí muitas vezes você vai buscar aquilo que é mais direcionado à deficiência que o seu filho tem, né? Fora aí a gente tem, entre lá no meu canal no YouTube, tem 159 vídeos, que são diversos temas, que são Isso, curtos, acompanhe. dá para a gente assistir com mais tolerância. Eu acabei de postar hoje uma entrevista que eu fiz para o Rafael Pereira, lá de Portugal, que é sobre autismo e o cérebro social, também está lá no meu canal. Ele postou no dele e eu repostei no meu. Todo dia eu estou postando 3, 4 lives, então acho que essas informações que a gente está construindo, a gente está se reinventando nesse momento, são informações que tanto ajudam a cada um de nós profissionais, como também dá dicas e abre o horizonte aí para a família que precisa dessas orientações, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos isso, e que a gente possa fazer uso do que a gente tiver, tá? Não precisa ser um grande recurso, precisa ser como eu uso aquele recurso simples que eu tenho em casa. Eu acho que As essa nossas é a minha possibilidades. dica, né? Bom, a gente está chegando ao nosso final de live, daqui a pouco o nosso tempo acaba. Eu não sei se a proposta foi atingida, eu acho que deu para a gente conversar algumas coisas interessantes. Eu queria agradecer o convite, agradecer a sua presença aqui no meu canal, né, conversando sobre esse momento. A live vai ficar salva, tanto no Instagram quanto no meu canal no YouTube. Caso alguém tenha interesse em baixar, é só ir lá e baixar e postar e assistir de novo, tá bom? Queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar essa sala, tá bom? Certo. Wilson, eu te agradeço, assim, muita gratidão, né, em ter aceito o convite para batermos esse papo sobre um tema tão pertinente às famílias, né, principalmente agora nesse período. Então, eu te agradeço demais, né, assim, admiro o seu trabalho, acompanho os vídeos, vejo muitas lives que você está fazendo, então, assim, gratidão mesmo, tá? E agradeço às pessoas também que estão nos assistindo. Não consegui falar o nome de todas, mas vi aqui algumas amigas, né? A Ivana, Valcler, Meire, Vi, também várias pessoas, desculpem, não deu para falar, né, o nome, as Sim, perguntas de todo mundo, eu peço até desculpas, mas é porque é uma situação que a gente quer falar tudo, né? E o tempo. Então, assim, agradeço demais sim. a presença de vocês, né? Desejo saúde a todos vocês, aos filhos de vocês, né? E que, assim, desejo também que a gente possa ultrapassar essa fase, né? Que a gente comece a nos transformar, né? A cuidar realmente do que é essencial. E, assim, muita saúde, né? Agora não tem como dar. A primeira coisa que a gente deseja, né? Às pessoas é saúde. Saúde mental, né? Saúde física, né? E, assim, gratidão a todos vocês e a você também, Wilson, tá? Que bom. Bom, a gente encerra a nossa live, né, onde a gente conversou sobre autismo e outras dificuldades, trazendo dicas e orientações às famílias nesse período de isolamento social. E eu encerro esse momento não só agradecendo a quem passou pela sala, mas a psicóloga Valdeís, que esteve aqui comigo conversando, e dizendo que a orientação maior que a gente dá no momento é fique em casa, é ainda o melhor remédio para que a gente Verdade. possa acabar esse período aí com vida, e tendo vida para começar e refazer tudo aquilo que a gente deixou parado aí há 2 meses atrás, tá? Obrigado a todos vocês. Daqui a 1 hora, às 19 horas, eu estarei entrando numa outra live com a Ana Lúcia Farias, conversando sobre TDAH e TOD, abordando as funções executivas. Eu aguardo todos vocês já já. Só vou parar um pouquinho para comer alguma coisa e volto para a gente continuar conversando. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite, Wilson. Um abraço. Tchau.